Falando mais uma vez aqui da Rádio Estelar, quem vos fala é Semiramis Reis e vamos na sequência das palestras discutir um pouquinho, comentar um pouquinho sobre um dos livros da doutrina espírita, que é o Livro dos Médiuns, iniciando lendo uma breve mensagem intitulada Mediunidade Espírita. A mediunidade espírita é a que se alicerça em Jesus e Allan Kardec. A mediunidade é uma faculdade psíquica que independe de rótulo religioso. Encontraremos a sua presença na origem de quase todas as crenças. Os grandes iniciados de todas as religiões eram intérpretes dos espíritos que os inspiravam. Os profetas eram missionários da mediunidade sobre a terra. Os apóstolos, na festa de Pentecostes, ficaram mediunizados. Os santos reverenciados pela Igreja Católica possuíam o dom de curar, a clarividência, efeitos físicos. Caíam em transe com frequência. Todavia, com Allan Kardec, é que a mediunidade se tornou um intercâmbio consciente entre os dois mundos. Estudando os mais diversos dons medianímicos, criando terminologia própria, o codificador devassou o invisível, tornando natural o diálogo dos vivos com os chamados mortos. O médium espírita é o que se submete à orientação doutrinária, colocando-se a serviço da causa e não de si mesmo. O médium personalista é um médium rebelado contra os princípios que consubstanciam no dai de graça o que de graça recebei. Infelizmente, muitos medianeiros marginalizam os fundamentos básicos do Livro dos Médiuns e adotam uma linha de conduta que conflita com os propósitos do medianeiro bem-intencionado. Há quem busque na mediunidade a satisfação do seu próprio ego. Não está movido pela intenção de servir, mas de projetar-se, de ter o seu nome exaltado, de alimentar a vaidade. Antes, porém, de cogitar do desenvolvimento mediúnico em si, deve o candidato aos serviços espirituais no campo da mediunidade interessar-se pela sua iluminação no exercício constante da humildade. Mediunidade é compromisso de trabalho e oportunidade de resgate. Sobretudo, o médium é o espírito com elevados débitos kármicos, que necessita se conscientizar de sua necessidade de servir, e servir incondicionalmente. Mensagem do espírito Odilon Fernandes, do livro Conversando com os Médiuns, de Carlos A. Bacelli. Dando prosseguimento, vamos aqui fazer um breve resumo sobre os capítulos que abordam o livro dos Médiuns. Na sua primeira parte, nós citamos que há noções preliminares, no capítulo 1, questiona há espíritos, no capítulo 2, dentre outras coisas, do maravilhoso e do sobrenatural, do método, fala sobre incrédulos, classes espíritas, que são os experimentadores, imperfeitos, ou espíritas cristãos, que são os verdadeiros espíritas. Capítulo 4, fala sobre sistemas de negação, charlatanismo, loucura, causas físicas, alma coletiva, sonambulismo. Na sua segunda parte, das manifestações espíritas, no capítulo 1, fala sobre a ação dos espíritos sobre a matéria. Capítulo 2, manifestações físicas e mesas girantes. No capítulo 3, manifestações inteligentes. Capítulo 4, aumento e diminuição do peso dos corpos. Capítulo 5, sobre manifestações físicas, espontâneas, ruídos, fenômenos de transporte. No capítulo 6, das manifestações visuais, fala sobre as aparições. No capítulo 7, da bicorporeidade, transfiguração, aparições de espíritos de pessoas vivas, Santo Antônio de Pádua. Capítulo 8 fala sobre o laboratório do mundo invisível, formação espontânea de objetos tangíveis,
modificação das propriedades da matéria, ação magnética curadora. No capítulo 9, dos lugares assombrados. Capítulo 10 fala da natureza das comunicações frívolas, sérias e instrutivas. No capítulo 11, da sematologia e tipologia, da linguagem dos sinais e das pancadas. No capítulo 12, pneumatografia ou escrita direta e pneumatofonia. Capítulo 13 fala da psicografia, indireta, direta ou manual. Capítulo 12 fala dos médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos, audientes, falantes, videntes, sonambúlicos, médiuns curadores e pneumatógrafos. No capítulo 13, fala-se dos médiuns escreventes, dos médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos ou inspirados e dos pressentimentos. No capítulo 16, ele fala um pouco dos médiuns especiais. No capítulo 17, da formação dos médiuns, do desenvolvimento da mediunidade, da perda ou suspensão da mediunidade. Capítulo 18, inconvenientes e perigos da mediunidade. Capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, das aptidões dos médiuns, como línguas, músicas, desenhos, etc. No capítulo 20, fala da influência moral do médium. Capítulo 21, da influência do meio sobre o médium. No capítulo 22, a mediunidade dos animais. Capítulo 23 fala sobre obsessão, fascinação, subjugação, meios de combater. Capítulo 24, da identidade dos espíritos, dos bons e maus espíritos. Capítulo 25 fala sobre as evocações e sua utilidade. Capítulo 26 fala sobre as perguntas que se podem fazer aos espíritos. Perguntas sobre futuro, existências passadas, sobre outros mundos. Capítulo 27, das contradições e das mistificações. Capítulo 18, do charlatanismo, dos médiuns interesseiros. Capítulo 29, reuniões e sociedades espíritas. Capítulo 30, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Capítulo 31, sobre os médiuns e sobre as comunicações apócrifas. E no capítulo 32, o vocabulário espírita. Então, nós citamos alguns momentos, algumas partes assim interessantes que possam chamar a atenção do ouvinte nesse livro dos médiuns, que é um livro de extrema importância. Todas as casas espíritas devem estudar as obras básicas do espiritismo, devem estudar o livro dos médiuns. A formação dos médiuns é de suma importância para que os trabalhos se desenvolvam a contento, para que a espiritualidade benfazeja possa atuar sobre os canais, que são os médiuns. Ali no capítulo 12, eles falam um pouquinho sobre os médiuns, por exemplo, de efeitos físicos. Aqueles irmãozinhos que são capazes de provocar sons no ambiente e que são capazes de fazer a locomoção de objetos e que são muito utilizados nos trabalhos de cura devido à sua ectoplasmia. Fala dos médiuns sensitivos, dos médiuns clareaudientes que ouvem a voz dos espíritos, que ouvem o som do plano espiritual. Os médiuns falantes, que são da psicofonia, cujo o espírito utiliza-se do aparelho fonador do médium. Os médiuns videntes, que podem destacar o que se passa no plano espiritual durante a reunião. Muitos são os médiuns videntes, e o interessante nas reuniões mediúnicas onde há médiuns videntes é que os médiuns não se comunicam entre si e ao final da reunião, normalmente 3 ou 4 médiuns videntes
descrevem as coisas que puderam perceber, normalmente com os olhinhos fechados, com a visão do perispírito. E essas descrições coincidem, muitas coincidem. Os médiuns sonambúlicos, os médiuns de cura, que são muito atuantes no meio espírita, né? No capítulo 15, ele vai explicar muito sobre os médiuns escreventes, né? Sobre os médiuns de psicografias, que podem ser intuitivos, podem ser mecânicos ou semimecânicos, onde o espírito toma da sua mão e escreve sem que o médium tenha consciência do que está sendo falado, do que está sendo escrito, né? No capítulo 17, e é muito importante, ele fala sobre a formação dos médiuns e o desenvolvimento da mediunidade, a suspensão da mediunidade. Quando o médium chega a uma casa espírita, normalmente ele é convocado, é convidado a assistir às diversas reuniões, a ir se ambientando com a energia da casa, com a egrégora da casa, não é? Depois ele vai se identificando, sente a vontade de ser um participante, ele começa a sentir os sintomas da mediunidade, as suas percepções se desenvolvendo. Então, normalmente, é o que é recomendado que esse médium estude os livros das obras básicas, que ele vá sendo orientado pelos médiuns mais antigos da casa, que ele vá se acostumando com a egrégora, vá modificando um pouquinho o seu pensamento, aprendendo a educar o seu pensamento, as suas atitudes, selecionando os ambientes onde vá, para que ele possa ter um desenvolvimento tranquilo, não é? E nesse intuito, se ele se propor a estudar, a frequentar a casa, a se reformar interiormente, né? E não há por que ele não desenvolver naturalmente os seus potenciais mediúnicos e poder trabalhar na caridade, poder aplicar todo esse ensinamento na sua própria vida. Ao contrário de alguns irmãozinhos que, descobrindo essas potencialidades da alma, que todos as temos, não é? A mediunidade, eles resolvem utilizar essas potencialidades com má fé, procurando enganar os irmãos, explorar financeiramente, ou até mesmo fazer chacota, não é? São os casos aí onde a mediunidade pode ser suspensa. Isso quando ele não cai no alvo, nas mãos de espíritos obsessores. É o que trata no capítulo 18, né? Os inconvenientes e perigos da mediunidade, como a vaidade, o orgulho, o médium achar que se destaque, que é melhor do que os demais, o que não procede, porque todos nós trazemos latente no espírito essas potencialidades da alma, né? E o que mais nos facilita o seu desenvolvimento é a nossa reforma moral, é a gente se abrir o coração para essas verdades que a doutrina espírita traz. Esse véu que ela retira dos ensinamentos de Jesus, que o Mestre nos trouxe há 2000 anos atrás, que pregam o amor, a compreensão, a fraternidade, a humildade. Equivocados estão aqueles médiuns que se acham doutores da lei, que se acham mais importantes ou melhores que os demais, pois eles assim estão enganando a si próprios, quando a conduta do Mestre Jesus e dos bons espíritos é que nos tornemos humildes, fraternos, dóceis, abertos ao aprendizado, abertos à tolerância, à escuta do outro, à escuta do próximo. Capítulo 19 fala um pouquinho sobre o papel dos médiuns nas comunicações espíritas, não é? Então, é aquela questão da postura do médium, de humildade, de silêncio, de prece, para que haja manifestação de espíritos de escola, de irmãozinhos que venham trazer mensagens iluminadas, né? Fala sobre aquelas aptidões de alguns médiuns têm, que desconhecem algumas línguas estrangeiras e falam em outros idiomas. E desconhecem a música e tocam instrumentos, desconhecem o traçado e desenham, né? São os médiuns inspirados também. Os nossos irmãos, capítulo 22, e ele fala, capítulo 20, sobre, eu acho que é o capítulo mais importante desse livro, que fala sobre a influência moral do médium. Não adianta o médium fazer todos os cursos que ele conhece fisicamente, virtualmente, não adianta ele ir para o exterior, ele buscar
gurus, mestres e outros mestres, se ele não se reforma humildemente, se ele não tenta se conectar com a sua luz própria, com a luz do Criador, com o seu anjo da guarda, seus guias e mentores, se ele não se purifica, se ele não tenta conviver fraternalmente com a sua família, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de religião, porque o principal objetivo do Espiritismo é a reforma moral. Ninguém salva o outro, cada um descobre em si essa paciência, essa resignação, essa fé, essa força de vontade de progredir, porque a lei do progresso impera. E no capítulo 21 ele fala sobre a influência do meio. É importante que o médium não vá a qualquer lugar, que ele selecione, principalmente no início do desenvolvimento de sua mediunidade, que ele dê preferência a locais com uma ambiência mais tranquila, sem tanto tumulto, sem tanta bebida, sem tanta balbúrdia, porque ele vai registrar essas impressões, né? E não vai se sentir muito confortável, não vai se sentir muito bem, né? Então, o que acontece, como diz no capítulo 23 aqui, né? Quando nós temos essa faculdade mediúnica ou percepção paranormal, como queiram dizer, né? E não fazemos uso da oração, da nossa própria vigilância, né? Na percepção de nós mesmos, e nós damos brechas pelos nossos pensamentos a outros irmãos chamados, entre aspas, obsessores, que não são nada mal, nada menos do que irmãos a quem nós prejudicamos, ou irmãos que estejam apenas se aproximando de nós pelo nosso próprio pensamento. Se nós temos ainda aquelas vicissitudes de beber, de exageros sexuais, exageros alimentares, nós vamos atrair esses irmãos. Eles não estão nos forçando a nada, isso é só uma questão de afinidade, de sintonia. Isso é o que trata o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, né? Então, aqui também no capítulo 28, como nós citamos, né? Ele fala um pouco sobre o charlatanismo e os médiuns interesseiros em toda religião, em toda crença, em toda seita, não é? Tem as pessoas que estão com boas intenções, um pensamento baseado, calcado na verdade, no amor fraterno, e aqueles outros irmãos equivocados que ainda não enxergaram o verdadeiro objetivo da luz e da mediunidade, que tentam usar de charlatanismos, de mentira, de indução ao outro, de explorar o irmão, cobrando absurdos por predições, por magias, por coisas assim que são momentâneas. E aí o irmãozinho se envolve naquela psicosfera, naquela atmosfera e não melhora. Melhora um pouquinho no princípio, aparentemente, e depois, quando se vê, ele está envolvido por uma rede de obsessores. Então é bom ter muito cuidado principalmente com a natureza das comunicações, não só com a aparência, mas com a natureza das comunicações, né? Bem, então, nós sabemos aqui que, lembramos algumas coisas, que a mediunidade é uma ferramenta de evolução, uma ferramenta de amor que nos foi dada desde que o mundo é mundo, para que nós pudéssemos captar a intuição dos bons espíritos e temos um norte nas nossas atitudes, uma orientação para os nossos pensamentos, para a resolução dos problemas que enfrentamos, problemas que nós criamos lá no passado, não é? Que é uma ferramenta útil de fazer o bem, de levar a cura, de levar o conselho, seja no atendimento fraterno, ouvindo os irmãozinhos que sofrem, transmitindo-lhes a eles palavras de paz, de conforto, de esperança, de fé, incitando-os a estudarem, a orarem, a buscarem os bons pensamentos, a boa convivência, seja no passe de harmonização ou dispersão, que retira as larvas e miasmas, passes de cura que auxiliam na reconstituição perispiritual do médium, passe esse que o receptor, o paciente, precisa estar ali receptivo, aberto, imbuído num sentimento de cura interior,
Não adianta ele receber o passe e voltar para os seus mesmos hábitos errôneos que lhes causam a doença. Não adianta. Não adianta também o irmãozinho frequentar uma casa religiosa, uma casa espírita, né? Ficar como uma ovelha ali se postando e lá fora cultivar em si a inveja, a luxúria, o ódio, a maledicência, prejudicar os irmãos nos ambientes que frequente. Não adianta. Como já falei, a reforma interior, né, é um dos principais objetivos do Espiritismo, que veio trazer à luz aos ensinamentos de Jesus. Veio trocar em miúdos o que Jesus falava em parábolas. Veio trazer ao mundo todo, né, o esclarecimento de que todos nós somos canais da espiritualidade, simplesmente porque todos nós somos espíritos temporariamente encarnados num corpo. Vamos e voltamos quantas vezes forem necessárias. A matéria, o corpo, deve ser cuidado, deve ser preservado, mas é um instrumento passageiro para o espírito, que é uma energia imortal. Então, meus irmãos, relembramos que é importante que os irmãos que sentem, que podem manifestar essas percepções, a mediunidade, a paranormalidade, seja como for, seja como sonhos, seja como pesadelos, seja como pressentimentos, que não há motivo, não há razão para se temer a mediunidade, não há razão para se temer a espiritualidade. A nossa essência é espiritual. Imaginem o tamanho desse universo que nos abriga, a quantidade de estrelas, de planetas, bilhões e bilhões de corpos celestes. E aqui na Terra também, Jesus mesmo já nos disse, já nos convocou que nenhum de nós está sozinho. Nós estamos diariamente, constantemente acompanhados pelo nosso anjo da guarda, pelo nosso mentor ou pelos irmãos a quem tivermos afinidades, pela escolha dos nossos pensamentos, pela vibração das nossas palavras, pelas nossas atitudes, através do uso do nosso livre-arbítrio. Então, que nós todos possamos refletir, meditar, entrar em prece ao alto, nesse exato momento, em todos os momentos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui encarnados nessa terra, nesse planeta de provas e expiações, que caminha para um planeta de regeneração. Aparentemente, a Terra parece um caos, mas não é, meus irmãos. Ela está se movimentando para uma purificação, para uma ascensão, para que aqui nesse planeta vivam apenas os espíritos, encarnados ou desencarnados, que já vibram com amor, já sintonizam com o amor, que já olham para o próximo como seu irmão, sem distinção de raça, sem distinção de cor, sem distinção de credo, porque estamos todos irmanados, entrelaçados neste mundo aqui que se torna regeneração, né? A própria doutrina espírita fala sobre a diversidade dos mundos habitados, sobre os planetas primitivos, sobre os planetas de prova e expiação, sobre os mundos felizes, onde não há tanta dor, onde não há tanto sofrimento. E a Terra está caminhando para essa evolução, primeiramente como um mundo de regeneração e a posteriori como um mundo feliz. Nós lemos aqui uma pequena mensagem que fala um pouco sobre a mediunidade, sobre o nosso papel na Terra como espíritos imortais, que aqui estamos. Ele diz assim, no capítulo 31, item 22, o verdadeiro espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. Não admite qualquer rivalidade, a não ser a do bem que todos podem fazer. Todos os grupos que inscrevem essa divisa em suas bandeiras
estenderão uns aos outros as mãos como bons vizinhos, que não são menos amigos pelo fato de não habitarem a mesma casa. Os que pretendam que os seus guias sejam espíritos melhores que os dos outros deverão prová-lo, mostrando melhores sentimentos. Haja, pois, luta entre eles, mas lutas de grandeza da alma, de abnegação, de bondade e de humildade. O que atirar pedra a outro provará por esse simples fato, que se acha influenciado por maus espíritos. A natureza dos sentimentos recíprocos que dois homens manifestem é a pedra de toque para se conhecer a natureza dos espíritos que o assistem. Mensagem de Fénelon, no livro dos Médiuns. Então, como já falamos, é de suma importância que os irmãos possam ir sentindo esses sintomas da mediunidade, entre aspas, se dirigir a uma casa espírita mais ou menos próxima à sua casa, a qual tenham afinidade, a qual se sintam bem, e aprendam, meus irmãos, a se pacificar nesse turbilhão da vida urbana que vivemos no dia a dia. Aprendam a comunicar-se com o vosso mentor, com o vosso anjo guardião, respirando, fechando os olhinhos, concentrando-se, fazendo uma prece e pedindo no dia a dia o amparo dessa espiritualidade que caminha conosco desde nosso nascimento até o nosso desencarne e depois também. Aprendam, irmãozinhos, a escolher um dia da semana para fazer um culto do Evangelho no lar, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem as máximas de Jesus, a nossa cartilha de comportamento moral, para que seja feita uma breve leitura e comentário, para que se faça um ambiente ali de energia pacificadora, um pontinho de luz que harmonize todo o lar e todos o que nele habitam. E é nesse espírito, nesse pensamento, nessas reflexões, que nós faremos aqui nesse momento uma oração, uma prece por todos que necessitam. E dizemos, como disse o Mestre Jesus, ele falou: aonde eu cheguei, todos vós podereis chegar. O que ele queria dizer com isso? Que todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes e vamos caminhando paulatinamente ao estado crístico, ao estado de espírito puro da primeira ordem, não é? Então, façamos da nossa vida não um manancial de prazeres materiais. É pertinente que trabalhemos, que tenhamos recursos para nos alimentarmos, para passearmos, nos vestirmos bem, confraternizarmos, pois estamos na matéria, mas não somos da matéria, como dizia o apóstolo Paulo. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Então, que cada um possa aprender a contactar essas energias superiores que emanam sobre nós seus raios de luz e de harmonia, não é? E não se mirarem naqueles irmãos que nos centros espíritas ou em outras casas, né, se coloquem como responsáveis e proprietários da palavra, da verdade, das mediunidades, das potencialidades, não, porque Deus dá a mesma oportunidade a todos os irmãos. A mediunidade é uma ferramenta de evolução e ao longo das nossas vidas o espírito vai adquirindo, vai se apropriando dessas potencialidades da alma. Se o irmãozinho tem a mediunidade de psicofonia, a dita incorporação, entre aspas, que possa se educar no desenvolvimento mediúnico de uma casa espírita e utilizá-la em seu benefício, utilizá-la em benefício do próximo,
não é? Se ele almeja uma psicografia, mais cedo ou mais tarde, nessa ou em outra vida, o seu espírito irá desenvolver essa potencialidade da alma e todas. Então não há razão, não há motivo para haver inveja, para haver desconfiança, para haver maledicência. Ao contrário, Jesus quer que sejamos irmãos, que nos auxiliemos uns aos outros, os irmãos que são orientadores da mediunidade, que possam perceber nos alunos cada mediunidade despontando e orientá-lo fraternalmente, para que ele possa desabrochar como uma flor no jardim de Jesus e não jogar um tapete por cima de sua mediunidade para que a dele não possa ser notada, como fazem alguns irmãos equivocadamente em algumas casas, utilizando muito mal o livre-arbítrio, utilizando muito mal a potencialidade, a mediunidade que lhe foi concedida por Deus. E que isso não possa ocorrer, que isso não possa acontecer, porque isso não é espiritismo, isso não é fraternidade, isso não é caridade. Não vamos aqui ficar enaltecendo os pontos negativos da mediunidade. Isso deverá ser feito, esse estudo, no estudo do livro dos médiuns, numa casa espírita, com orientadores responsáveis, presentes e amorosos, porque senão estaríamos enganando a nós próprios, não é? Porque não há segredo, não há mistério para os espíritos. Eles sabem e assistem os nossos pensamentos, as nossas intenções, então que possamos nos colocar no trabalho fraterno, arregaçarmos as nossas mangas para fazermos o bem, para fazermos a caridade do passe, a caridade do ouvir, a caridade e a solidariedade da boa convivência na casa espírita, da boa convivência no lar, da boa convivência na sociedade. Então, como eu disse, nós vamos fazer aqui uma breve oração e relembrando aos irmãos que ouçam a Rádio Estelar, os diversos palestrantes, reflitam e tirem suas próprias conclusões, que o Espírito de luz, que o Espírito de paz possa estar com cada um nesse momento e assim fazemos a nossa pequena oração. Senhor, de divina luz, nós te pedimos que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas, falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se aos teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Que nosso divino amado Mestre Jesus possa levar a cada lar de cada ouvinte neste momento toda a aura de paz, de harmonia, de entendimento, para que haja fraternidade entre a família, para que haja fraternidade entre a vizinhança, para que haja fraternidade entre os colegas de trabalho, para que haja fraternidade em toda a humanidade, na vontade do Divino Pai que nos criou e ainda preside o governo do planeta Terra, iluminado e abençoado, ascensionando pelas leis imutáveis, universais de amor, evolução e progresso. Que assim possa ser, assim é.